Olá pessoal, tudo bem? Nono ano para mais uma aula de educação financeira. Hoje nós vamos falar em como você gasta o dinheiro. Bem? Então, primeira coisa que você precisa lembrar: para gastar é preciso ter, não é verdade? Se o dinheiro está saindo, tem que entrar de algum lugar. Esse dinheiro que entra é a receita, o dinheiro que sai corresponde às despesas. É aquela mesma coisa que vocês já fizeram do orçamento familiar. Mas o orçamento familiar pode ser resumido para um orçamento pessoal, para você fazer um planejamento financeiro. Muito bem. Geralmente, para fazer o orçamento, utiliza uma tabela, como vocês fizeram no Excel, com duas colunas, receitas e despesas. Bem? Agora, se a despesa é maior do que a receita, aí temos um problema, tá? E precisa de adequação. Mas quando a receita é maior que a despesa, tá tranquilo, mais fácil aí de controlar, não é verdade? Bom, vocês viram na última aula um rapaz fazendo uma compra compulsiva para um tênis, e o que acabou por acontecer? Ele ficou com dívida acumulada e sem a necessidade atendida. E a necessidade dele não era de um tênis, era de uma camisa. Né? Então, tem aí no seu roteiro essas perguntas, onde você pode responder escrevendo no seu caderno. Você não precisa me enviar nada, será feito tudo na live, tá? Nós vamos fazer aí um debate. Então, primeira pergunta: você já comprou alguma coisa e se arrependeu depois? Se já, por que se arrependeu? Então marque aí, não precisava tanto, precisou do dinheiro para outra coisa depois, percebeu que o objeto não era de boa qualidade, durou pouco, achou um produto melhor ou mais em conta depois, o objeto não deixou você tão feliz quanto você pensava que deixaria. Pode marcar mais de uma, sem problema. E o que você acha que faltou? Equilibrar desejo e necessidade, estabelecer prioridade para o uso do dinheiro ou fazer um planejamento financeiro ou, por fim, pesquisar preços e produtos. E vale pensar também que tudo isso são dicas. Então, como você gasta seu dinheiro? Há várias armadilhas nos esperando e se cairmos nela, acabamos gastando demais e ficando cheios de dívidas. E o pior é que temos muitas dessas armadilhas e elas estão muitas vezes dentro das nossas cabeças. São chamadas armadilhas psicológicas. Para entender como funciona, nós vamos ler sobre algumas pessoas. Tá? Isso aqui vem de um material do Banco Central. Olha o exemplo aqui. Fernanda Lopes, 16 anos. Tá? Estudante pediu dinheiro emprestado à sua madrinha para acompanhar as amigas ao show do seu ídolo. Mas como Fernanda mesmo concluiu, foi o pior gasto que fez na vida. Minhas amigas nem gostam mais dele e eu continuo pagando a minha tia. Porque como era o cantor da moda, os ingressos do show foram muito caros, a moda passou, mas a dívida ficou. Qual é aqui as armadilhas? Duas. Primeira, influência dos outros. A Fernanda caiu em uma das armadilhas das mais comuns, que é aquela em que fazemos alguma coisa apenas para acompanhar os outros sem parar para pensar se é isso mesmo o que desejamos ou precisamos fazer. Tá? Então, isso que a gente chama de agir com a manada. Você já caiu nessa? Pensa aí. Se já, anota aí no seu caderno. A outra armadilha é eu quente, eu frio. Ela também caiu em outra armadilha bem comum ao ficar imaginando como iria se sentir quando assistisse ao show. Muitas vezes imaginamos que aquilo que vamos adquirir vai trazer uma satisfação muito maior do que a queríamos. Um exemplo disso é uma roupa nova, né? Que não fez tanto sucesso como esperado, um show que não foi tão legal, um celular que não foi tão útil assim. E aí, você já caiu nessa armadilha? Se sim, escreva lá. Olha esses dois aqui.
O Márcio é um taxista de 25 anos, teve um prejuízo enorme no seu primeiro mês de trabalho, porque sempre arredondava os trocos que recebia dos passageiros. Eu não estava acostumado a trabalhar em táxi e achava que 10 ou 15 centavos não iam fazer diferença. E realmente não fazem quando se arredonda valores uma vez, mas várias vezes em um dia, aquilo vai acumulando. No final da primeira semana, eu recebi R$ 50 a menos do que eu esperava e fez muita falta para mim. Olha o da Antônia Martins. Algo parecido aconteceu com ela, auxiliar de escritório, que sempre comprava uma bala ou um chocolate no ponto de ônibus na volta do trabalho. Eu não dava importância para aquele gasto. Imagina, 50 centavos não é nada, mas eu nunca consegui economizar nenhum centavo. Fizemos as compras e comprando uma balinha de 50 centavos por dia de trabalho, em um mês são R$ 11, em um ano R$ 132. Qual foi aqui a armadilha? Falta de atenção aos pequenos valores. Isso acontece muito com aquelas pessoas que não conseguem economizar, não conseguem guardar dinheiro. Então, ela economiza um pouquinho, já vai logo gastando. Não naquilo que é necessário, mas naquilo que ela deseja, né? Então, eles caíram, tanto o Márcio quanto a Antônia, nessa armadilha de não observar pequenos valores. E o Celso, 21 anos, perdeu um cliente de uma forma tão boba que até hoje se sente culpado. Eu sabia que tinha de entregar o computador funcionando direitinho em 2 dias. Era o prazo que eu havia prometido ao cliente. Resolvi sair para ir a uma festa antes de dar uma primeira olhada. Sabe como é? Eu sou experiente em computador e achei que não fosse nada demais, que eu conseguiria resolver logo. No dia seguinte, quando fui trabalhar no computador do rapaz, a coisa ficou bem mais complicada do que eu esperava. Entreguei o computador com 2 dias de atraso e o cliente ficou uma fera. Não só nunca mais me chamou, como parou de me recomendar para os colegas. Essa aqui é a armadilha do otimismo excessivo. Tá? Ele superestimou a capacidade e subestimou as dificuldades. Ele se julgou melhor do que era e pensou que os problemas seriam mais fáceis de resolver do que realmente eram. Não conseguiu cumprir o prazo e perdeu o cliente. Pelo menos ele aprendeu. Tem muita gente que fica empurrando as coisas com a barriga, adiando, o que só piora a situação. E quantas vezes a gente faz isso com provas? Ah, a matéria está fácil. E vai empurrando com a barriga. E depois a prejuízo vem na nota. Deixa acumular trabalhos. Não faça isso. Ana Carolina, 16 anos. Uma vez eu gastei demais por conta daqueles preços que terminam em 99 centavos. Diz Ana Carolina. Parece incrível, mas se o produto custasse 20, eu não compraria. Mas já que custava R$19,99, fiquei pensando e acabei comprando, achando que era bem mais barato. E não parava para pensar que era só 1 centavo mais barato. 1 centavo. Gente, essa armadilha do 99 no final é impressionante como as pessoas acham mais barato R$ 9,99 do que 10, R$19,99 do que 20 e assim por diante. É só 1 centavo, gente. Mas psicologicamente a pessoa acha que é muito mais barato. O que eu faço para não cair nessa armadilha? Quando eu vejo R$ 9,99, eu falo 10. R$19,99, eu falo 20. Entendeu? Para não gastar naquilo que não deve. Anderson Pereira uma vez conseguiu cair em 3 armadilhas mentais ao mesmo tempo: imediatismo, otimismo excessivo e autoconfiança exagerada. Imagina só, eu e minha namorada decidimos viajar no feriadão e ela deixou tudo por minha conta. Bom, eu pesquisei os preços de 3 hotéis, calculei por alto e quanto íamos gastar. Peguei o dinheiro e lá fomos nós. Eu não gosto de ficar planejando, gosto de agir logo. Sempre acreditei que nada iria dar errado e que se algum problema surgisse, eu daria conta de tudo e resolveria sem problemas. Afinal, sempre me achei um cara de sorte e inteligente. Mas não é que tudo deu errado?
Esqueci várias coisas nas contas que fiz e aí o dinheiro não deu para tudo. Ainda por cima o carro quebrou no meio da estrada à noite e eu não consegui consertar. Passamos a noite da estrada, dentro do carro, debaixo de um temporal. No dia seguinte, uma pessoa passou e nos levou até uma cidade onde conseguiu um mecânico para consertar o carro. A viagem foi um fiasco e estou pagando as prestações do hotel e o conserto do carro até hoje. Veja que roubada ele entrou. O que é o imediatismo? É pensar só no agora sem se preocupar com suas consequências ou com o preço a pagar no futuro. Esse é um erro que se comete quando se tomam decisões importantes sem parar para pensar, como as compras feitas por impulso ou quando se começa um trabalho sem planejá-lo antes. Nesses casos, quando chega a hora de fazer ou em que as coisas acontecem, os imprevistos podem colocar tudo a perder. Tá? E a autoconfiança exagerada. A pessoa tem certeza de que se algo acontecer, resolverá tudo sem problema. Neste caso, ela não enxerga suas próprias limitações. Acredita que nada pode acontecer com ela, apenas com os outros. É importante ter otimismo e autoconfiança, mas com base na realidade. É preciso observar a situação, conhecer suas próprias limitações e agir de acordo. Senão, você está se enganando. Tudo bem? Quantas pessoas caem nessas armadilhas? Então vamos falar um pouco sobre escapar dessas armadilhas. O primeiro passo é fazer uma autocrítica e conhecer as armadilhas na qual você cai. Estude seus gastos, relembre suas últimas compras, converse com amigos, essas coisas. Daí você pode construir estratégias para que fique mais fácil mudar os hábitos que não quer mais. Então, antes de você consumir alguma coisa, você vai fazer 3 perguntas para você. Primeiro, eu realmente preciso? Segundo, eu já tenho o dinheiro para comprar o que eu preciso? Terceiro, tem que ser hoje? Ou você pode esperar aí uma promoção? Veja bem, eu queria comprar uma coleção de livros que estava sendo vendido na Amazon. Estava lá, R$ 65,00, 4 livros. Para 4 livros não é tão caro, mas eu coloquei lá como desejo e não coloquei no meu carrinho de compras. Esta semana eu recebi um e-mail da Amazon dizendo que lá tinha uma promoção. Realmente, o preço baixou a 15%, baixou em 15% e sem frete para a entrega. Não é legal? Eu economizei pelo menos aí uns R$ 20 na compra desses 4 livros. Né? Então, se você responder honestamente sim às 3 perguntas, não é uma compra impulsiva e você poderá fazê-la sem grandes preocupações. Outra dica, não faça a compra na hora e dê um pequeno intervalo. Saia da loja, passeie um pouco, faça um lanche. Né? Espere até o dia seguinte, se puder, para você decidir. Parece brincadeira, mas isso funciona mesmo. Se a compra não era importante, e sim uma coisa de momento, de impulso, usar essas táticas faz com que a gente se acalme, pense melhor, vença o impulso e não volte lá para comprar. Eu já fiz isso diversas vezes. O ser humano é o único que tem a capacidade de não se valer apenas dos instintos e das emoções para adicionar às suas escolhas. No entanto, há momentos em que efetuamos escolhas com base exclusivamente nas emoções. Não se pode dizer que isso, a princípio, seja bom ou ruim, mas, em regra, é importante cuidar para que nossas escolhas equilibrem emoção com razão. E aí, pessoal, você tem comprado muito na emoção? Tomar prejuízo por isso? Nós vimos o caso do Anderson lá que se deu mal com a viagem. Ele não planejou uma viagem, mas nós, nesse bimestre, como tarefa, valendo a nota de AG, parte da nota de AG de PCV, nós vamos fazer um planejamento de uma viagem para a chamada Semana do Saco Cheio. Se você não conhece essa semana, é a semana que tem os dias 12 e 15 de outubro de cada ano, beleza? Então, nós faremos. Para finalizarmos,
o CDC e o Código Civil, CDC é o Código de Defesa do Consumidor, asseguram o direito e protegem os consumidores que foram cobrados indevidamente. Essa imagem é do site Educação Financeira. Tá bom, pessoal? Então, coloca tudo aí no seu caderno e na próxima live nós vamos conversar sobre isso. Até mais. Tchau, tchau.